Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal. Hoje nós vamos tratar a respeito de uma questão que foi formulada no exame de ordem da OAB e trata a respeito dos procedimentos especiais. Eu gostaria de, antes de abordar a questão, solicitar mais uma vez aos senhores que se inscrevam no nosso canal e que ajudem a compartilhar o vídeo. Bom, a questão trata do seguinte: Pedro, munido de documento comprobatório de vínculo jurídico de prestação de serviço com Carlos e esgotadas todas as possibilidades consensuais para tentar exigir o cumprimento da obrigação, promove a ação observando o rito especial monitório. A ação monitória está lá entre os artigos 700 e 702 do Código de Processo Civil. Continua a questão. Citado, Carlos oferece embargos, apontando em preliminar que o rito da ação monitória não é adequado para pleitear cumprimento de obrigação de fazer e, no mérito, alega exceção de contrato não cumprido. Oferta ainda reconvenção, cobrando os valores supostamente devidos. Diante da situação hipotética, sobre os posicionamentos adotados por Carlos, assinale a alternativa correta. Então, temos a linha A, que afirma a preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear o cumprimento de obrigação de fazer por intermédio de ação monitória. Alternativa B, a reconvenção deve ser rejeitada, em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. Alternativa C, a preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória cumprimento de obrigação de fazer. Alternativa D, a forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação. Sendo assim, os embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. E aí, você já tem alguma ideia da resposta? Vamos ver cada uma das alternativas. A alternativa A está lá agora nessa próxima tela grafada em vermelho porque está equivocada. A preliminar apontada por Carlos nos embargos deve ser acolhida, pois é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer por intermédio de ação monitória. Vejam que se encontra no artigo 700, inciso 3º do CPC. Artigo 700 caput. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, inciso 3º, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Trata-se de uma inovação do Código de 2015, pois no Código de 73, realmente apenas as obrigações de pagar a quantia eram possíveis de ser veiculadas por meio da ação monitória. A partir do novo Código, além da obrigação de pagar a quantia, que está lá no artigo 700, inciso 1º, também a obrigação de entrega de coisa, do inciso 2º, e a do inciso 3º, que nós estamos vendo, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A alternativa, portanto, está equivocada ao falar que é vedado pleitear cumprimento de obrigação de fazer por ação monitória. Alternativa B. A reconvenção deve ser rejeitada, em virtude do descabimento dessa forma de resposta em ação monitória. E o equívoco desta alternativa encontra-se no artigo 702, parágrafo 6º, que afirma expressamente que na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção, a reconvessio reconventionis. Tá? Inclusive, esse é o que se veda é reconvenção à reconvenção, e não propriamente a primeira reconvenção. É desse dispositivo, inclusive, que a doutrina extrai a possibilidade, de modo geral, de reconvenção da reconvenção. Porque lembram-se o que significa o procedimento especial? Consiste em procedimento especial todo aquele que tem uma distinção em relação ao procedimento comum. Se for necessário o legislador afirmar no parágrafo 6º do artigo 702 que na ação monitória não se admite reconvenção à reconvenção, isso significa, por via implícita, a contrário senso, que no procedimento comum, portanto, admite-se reconvenção da reconvenção. Então, a alternativa B, que diz ser vedada a reconvenção, está equivocada. E a linha C é a correta.
A linha C é a contrária da alternativa A. A preliminar indicada por Carlos não deve prosperar, tendo em vista que é possível veicular em ação monitória o cumprimento de obrigação de fazer. E o fundamento jurídico é o mesmo artigo 700, inciso 3º. Vamos ver, portanto, o equívoco da alternativa D. Portanto, ela está grafada ali em vermelho. A forma correta de oferecer defesa em ação monitória é via contestação. Sendo assim, os embargos ofertados por Carlos devem ser rejeitados. O mecanismo de defesa do procedimento comum realmente é a contestação. Mas a ação monitória, que é um procedimento especial, estipula como mecanismo de defesa os embargos. É o que se encontra lá no artigo 702, caput, parágrafo 1º. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, que é de 15 dias, embargos à ação monitória. E parágrafo 1º, os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Bom, então, com essas considerações, a gente termina a resolução dessa questão que caiu na OAB. Espero que tenha ajudado a compreensão dos senhores. Coloco-me à disposição pela forma tradicional nossa de contato. Vou botar na descrição desse vídeo um e-mail para contato e gostaria de solicitar, por fim, que os senhores se inscrevessem no nosso canal, acompanhassem as nossas mídias sociais e ajudassem a compartilhar os vídeos do canal, que tem como objetivo compartilhar com os senhores conhecimento jurídico de qualidade e de uma forma gratuita. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.